Letramento científico e inteligência artificial na educação. Desafios e perspectivas para a formação crítica. Autor: Ednilson Sérgio Ramalho de Souza, doutor em Educação em Ciências e Matemática. Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA. E-mail: ednilson.souza@ufopa.edu.br. Resumo: o presente estudo analisa as interseções entre o letramento científico e a inteligência artificial, IA, na educação, destacando desafios e oportunidades para o ensino de ciências no século XXI. O letramento científico é essencial para a formação de cidadãos críticos e informados, capacitando-os a interpretar informações científicas, tomar decisões embasadas em evidências e participar ativamente da sociedade. Paralelamente, a inteligência artificial tem se consolidado como uma ferramenta pedagógica inovadora, oferecendo possibilidades como personalização do aprendizado, tutoria inteligente e experimentação digital. No entanto, o uso da IA no ensino também apresenta riscos, incluindo viés algorítmico, dependência tecnológica e superficialização do aprendizado, fatores que podem comprometer o desenvolvimento do pensamento crítico e investigativo dos estudantes. A pesquisa foi conduzida por meio de uma revisão bibliográfica, analisando estudos recentes sobre letramento científico, IA, e suas aplicações no ensino. Os resultados indicam que a IA pode potencializar o ensino de ciências ao oferecer simulações virtuais e laboratórios remotos, permitindo a experimentação mesmo em contextos de infraestrutura precária. Entretanto, sua adoção indiscriminada pode levar à aceitação passiva de informações geradas por algoritmos, reduzindo a capacidade dos alunos de avaliar criticamente as informações científicas. A formação docente emerge como um elemento crucial para equilibrar o uso da IA e garantir que a tecnologia seja aplicada de forma crítica e reflexiva. Conclui-se que a IA pode ser uma aliada no fortalecimento do letramento científico, desde que sua implementação seja pautada por princípios éticos, políticas inclusivas e uma abordagem pedagógica que estimule a autonomia e o pensamento crítico dos estudantes. Dessa forma, a tecnologia pode contribuir para uma educação científica mais acessível, investigativa e democrática. Capítulo 1. Introdução. A sociedade contemporânea está cada vez mais permeada por avanços científicos e tecnológicos que exigem uma nova forma de letramento, capaz de preparar cidadãos para interpretar, questionar e utilizar o conhecimento científico de maneira crítica e reflexiva. Nesse contexto, o letramento científico assume um papel fundamental, pois capacita os indivíduos a compreenderem os processos de construção do conhecimento, distinguindo informações confiáveis de pseudociências e promovendo a participação ativa em debates que envolvem ciência e tecnologia. Branco et al., 2020. Paralelamente, a inteligência artificial, IA, tem revolucionado a educação, impactando a forma como o ensino e a aprendizagem ocorrem, proporcionando novas oportunidades, mas também desafios éticos e metodológicos. A adoção da IA na educação tem sido defendida como um mecanismo de personalização do ensino e melhoria da aprendizagem, permitindo que os estudantes tenham acesso a conteúdos adaptados às suas necessidades e ritmos individuais. Lima, Ferreira, Carvalho, 2024. No entanto, a incorporação dessas tecnologias no ensino científico levanta questões sobre a manutenção do pensamento crítico e da autonomia intelectual dos estudantes, tornando imprescindível a reflexão sobre a interseção entre letramento científico e IA na formação educacional. O letramento científico, conforme discutido na literatura educacional,
ultrapassa a mera decodificação de conceitos científicos e se estabelece como uma competência essencial para a compreensão do mundo e para a tomada de decisões baseadas em evidências. Cabral, 2021. A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, reconhece a importância do letramento científico como um dos pilares do ensino de ciências, destacando a necessidade de que os estudantes desenvolvam habilidades para interpretar e produzir conhecimentos científicos de forma crítica e contextualizada. Branco et al., 2020. No entanto, apesar das diretrizes educacionais apontarem para a necessidade de fortalecer essa competência, a prática pedagógica ainda enfrenta desafios para incorporar metodologias que incentivem o pensamento científico desde os primeiros anos da escolarização. Moreira, Araújo, Moraes, 2023. Além disso, o ensino de ciências muitas vezes é reduzido à memorização de conteúdos, sem a devida ênfase na construção do conhecimento e na experimentação, o que limita o potencial do letramento científico para a formação cidadã e democrática. Cabral, 2021. Com a emergência da inteligência artificial na educação, surgem novas possibilidades para reverter esse cenário, mas também o risco de que o ensino de ciências se torne ainda mais dependente de tecnologias sem a devida mediação crítica dos professores. Lima, Ferreira, Carvalho, 2024. A introdução da IA na educação tem sido acompanhada por discursos otimistas que enfatizam seu potencial para transformar o ensino, especialmente ao possibilitar a personalização do aprendizado e a automação de tarefas pedagógicas. Franqueria et al., 2024. Plataformas educacionais impulsionadas por IA são capazes de diagnosticar dificuldades individuais dos alunos, adaptar conteúdos e fornecer feedbacks instantâneos, tornando o ensino mais eficiente e acessível. Domingos, Souza, Verasto, 2024. No entanto, há preocupações crescentes quanto ao uso indiscriminado dessas tecnologias, uma vez que a IA pode reforçar desigualdades educacionais, reproduzir vieses algorítmicos e comprometer a autonomia dos estudantes na construção do conhecimento. Lima, Ferreira, Carvalho, 2024. Além disso, a dependência excessiva da IA pode resultar na superficialidade da aprendizagem, uma vez que a tecnologia, ao oferecer respostas rápidas e automatizadas, pode reduzir a necessidade de reflexão e aprofundamento conceitual. Cabral, 2021. Dessa forma, a relação entre IA e letramento científico precisa ser analisada criticamente, considerando não apenas as vantagens, mas também os desafios e riscos inerentes à incorporação dessas ferramentas no ensino. Outro aspecto crucial dessa discussão envolve o papel do professor na era da inteligência artificial. Enquanto algumas abordagens tecnológicas defendem a substituição parcial ou total do docente por sistemas automatizados, pesquisadores argumentam que o professor desempenha um papel insubstituível na mediação do conhecimento e no estímulo ao pensamento crítico dos estudantes. Martins et al., 2024. O ensino de ciências, em particular, demanda uma abordagem que vá além da transmissão de conteúdos, exigindo a problematização, a experimentação e o desenvolvimento de habilidades investigativas, aspectos que não podem ser totalmente replicados por sistemas de IA. Branco et al., 2020. A formação docente, nesse sentido, precisa ser reformulada para que os professores possam integrar a IA de maneira consciente e crítica, garantindo que seu uso não substitua o pensamento reflexivo, mas sim o fortaleça. Domingos, Souza, Verasto, 2024. Sem uma formação adequada, há o risco de que a IA seja utilizada apenas como um substituto para práticas tradicionais, sem promover efetivamente o desenvolvimento do letramento científico. Branco et al., 2020.
Diante desse panorama, este estudo busca analisar as interseções entre letramento científico e inteligência artificial na educação, discutindo como a IA pode contribuir para o ensino de ciências e quais desafios emergem dessa relação. A pesquisa foi conduzida por meio de uma revisão bibliográfica, explorando trabalhos acadêmicos publicados nos últimos anos sobre o tema. O objetivo é identificar potencialidades e limitações da IA no fortalecimento do letramento científico, bem como propor diretrizes para uma integração mais equilibrada e crítica dessas tecnologias no ensino. Para isso, a discussão será estruturada em 3 eixos principais. 1. As contribuições da IA para a personalização e aprimoramento do ensino de ciências. 2. Os riscos e desafios do uso da IA na educação, incluindo questões éticas e metodológicas. E 3. O papel do professor na mediação do conhecimento científico em um contexto cada vez mais digitalizado. Com isso, espera-se contribuir para um debate mais aprofundado sobre os impactos da IA na formação científica dos estudantes e na construção de uma educação mais crítica e democrática. Por fim, o presente estudo destaca a necessidade de um olhar crítico sobre a implementação da inteligência artificial no ensino de ciências, garantindo que seu uso seja orientado por princípios pedagógicos sólidos e alinhado às diretrizes do letramento científico. A IA, quando utilizada de maneira reflexiva, pode potencializar o ensino, permitindo abordagens mais dinâmicas e interativas. Mas seu uso indiscriminado pode comprometer a construção do pensamento autônomo e crítico dos estudantes. Cabral, 2021. Assim, a questão central que permeia esta investigação não é apenas como a IA pode ser incorporada ao ensino de ciências, mas como isso pode ser feito sem prejudicar a formação crítica dos alunos. A mediação docente, a formação continuada e a reflexão ética são aspectos fundamentais para garantir que o avanço tecnológico esteja a serviço do desenvolvimento do pensamento científico e não o contrário. Branco et al. 2020. Capítulo 2. Referencial teórico. Seção 2.1. Letramento científico. O letramento científico é um conceito fundamental para a educação contemporânea, pois vai além da simples alfabetização científica ao abranger a capacidade de compreender, interpretar e aplicar o conhecimento científico na vida cotidiana. Segundo Cabral, 2021, o letramento científico não se restringe ao aprendizado de conceitos científicos isolados, mas envolve a habilidade de questionar informações, formular hipóteses e tomar decisões informadas. Essa distinção entre alfabetização e letramento científico é essencial para a compreensão do papel da ciência na sociedade, pois a alfabetização científica refere-se à aquisição de conhecimentos básicos sobre temas científicos, enquanto o letramento científico diz respeito à capacidade de utilizar esses conhecimentos de maneira crítica e reflexiva na tomada de decisões. Branco et al., 2020. A importância do letramento científico para a tomada de decisões informadas e para a cidadania ativa é amplamente reconhecida na literatura educacional. Em um mundo marcado pela rápida disseminação de informações, muitas das quais sem embasamento científico adequado, a habilidade de analisar dados e identificar evidências científicas se torna crucial. Moreira, Araújo, Moraes, 2023. O letramento científico capacita os indivíduos a participarem ativamente de debates sobre temas como mudanças climáticas, vacinas, transgênicos e inteligência artificial, permitindo que tomem decisões embasadas em evidências e não em crenças infundadas. Branco et al., 2020. Além disso, contribui para o fortalecimento da democracia, pois indivíduos com maior letramento científico tendem a questionar discursos pseudocientíficos
e resistem mais à manipulação de informações. Cabral, 2021. Na Base Nacional Comum Curricular, BNCC, o letramento científico é destacado como um dos pilares do ensino de ciências, sendo fundamental para o desenvolvimento de competências que possibilitam aos estudantes compreenderem e utilizarem o conhecimento científico na resolução de problemas do cotidiano. Branco et al., 2020. No entanto, a implementação desse conceito nas escolas ainda enfrenta desafios, especialmente devido à carência de metodologias que incentivem a experimentação, o pensamento crítico e a argumentação científica. Moreira, Araújo, Moraes, 2023. A BNCC enfatiza a necessidade de uma abordagem investigativa e interdisciplinar, mas a prática educacional muitas vezes permanece centrada na transmissão de conteúdos de forma expositiva, dificultando a construção de um letramento científico sólido. Cabral, 2021. Seção 2.2. Inteligência Artificial na Educação. A inteligência artificial, IA, tem sido cada vez mais incorporada ao contexto educacional, trazendo novas possibilidades para o ensino e a aprendizagem. A IA pode ser definida como um conjunto de técnicas computacionais que permitem que máquinas executem tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana, como reconhecimento de padrões, processamento de linguagem natural e aprendizado de máquina. Lima, Ferreira, Carvalho, 2024. No campo da educação, suas aplicações incluem a personalização do aprendizado, a automação de avaliações e a implementação de tutores inteligentes, que oferecem suporte adaptativo aos estudantes com base em suas necessidades individuais. Domingos, Souza, Verasto, 2024. Os benefícios da IA para a personalização do aprendizado são amplamente discutidos na literatura. Plataformas educacionais baseadas em IA são capazes de identificar dificuldades específicas de cada aluno e adaptar conteúdos para atender suas necessidades, tornando o ensino mais eficiente e inclusivo. Franquieria et al., 2024. Além disso, sistemas de IA podem oferecer feedback instantâneo, permitindo que os estudantes acompanhem seu progresso e façam ajustes em seu processo de aprendizagem em tempo real. Lima, Ferreira, Carvalho, 2024. A IA também desempenha um papel importante na análise de grandes volumes de dados educacionais, possibilitando o desenvolvimento de estratégias pedagógicas mais eficazes e baseadas em evidências. Domingos, Souza, Verasto, 2024. Apesar dessas vantagens, o uso da IA na educação apresenta riscos e desafios, especialmente no que se refere a questões éticas, dependência tecnológica e viés algorítmico. Lima, Ferreira, Carvalho, 2024. Algoritmos de IA são treinados com grandes quantidades de dados, e caso esses dados contenham vieses sociais, culturais ou econômicos, a IA pode reproduzir e até amplificar desigualdades existentes. Franquieria et al., 2024. Além disso, a dependência excessiva da tecnologia pode levar a uma superficialização do aprendizado, uma vez que os estudantes podem passar a confiar cegamente nas respostas fornecidas pelos sistemas de IA, sem desenvolver uma análise crítica sobre as informações recebidas. Domingos, Souza, Verasto, 2024. Outro desafio é a privacidade dos dados educacionais, pois muitas plataformas de IA armazenam informações sensíveis dos alunos, levantando preocupações sobre segurança e uso indevido desses dados. Lima, Ferreira, Carvalho, 2024. Seção 2.3. Interseções entre letramento científico e IA. A IA pode desempenhar um papel fundamental no desenvolvimento do letramento científico, desde que utilizada de maneira crítica e consciente.
Simulações computacionais e ferramentas de experimentação digital baseadas em IA permitem que os estudantes explorem conceitos científicos de forma interativa, testando hipóteses e analisando resultados em tempo real. Franchieria et al. 2024. Laboratórios virtuais, por exemplo, possibilitam a realização de experimentos complexos sem a necessidade de equipamentos físicos, tornando o ensino de ciências mais acessível e inclusivo. Domingos, Souza, Verasto, 2024. Além disso, sistemas de IA podem auxiliar na análise de grandes volumes de dados científicos, permitindo que os alunos desenvolvam habilidades de interpretação e tomada de decisão com base em evidências. Lima, Ferreira, Carvalho, 2024. No entanto, há um risco significativo de que a IA reforce a desinformação e a superficialidade no aprendizado. Com o aumento do uso de ferramentas automatizadas, muitos estudantes tendem a aceitar passivamente as informações geradas por IA sem questionar sua veracidade. Lima, Ferreira, Carvalho, 2024. Esse fenômeno pode comprometer o letramento científico, uma vez que o aprendizado não deve se basear apenas no consumo de respostas prontas, mas na construção ativa do conhecimento por meio da investigação e do pensamento crítico. Franchieria et al. 2024. Além disso, algoritmos podem priorizar determinados conteúdos em detrimento de outros, criando bolhas informacionais e limitando a diversidade de perspectivas científicas disponíveis para os alunos. Domingos, Souza, Verasto, 2024. Diante desse cenário, é essencial refletir sobre a autonomia do pensamento científico frente à automação do conhecimento. Embora a IA possa ser uma ferramenta poderosa para o ensino de ciências, seu uso deve ser mediado por educadores que incentivem os alunos a questionar, investigar e validar as informações apresentadas. Franchieria et al. 2024. A formação docente desempenha um papel crucial nesse processo, pois professores capacitados para utilizar a IA de forma crítica podem garantir que essa tecnologia seja empregada para fortalecer e não substituir a autonomia intelectual dos estudantes. Domingos. Capítulo 3. Metodologia. A metodologia deste estudo foi delineada com o intuito de investigar as interseções entre letramento científico e inteligência artificial na educação, adotando uma abordagem qualitativa de natureza exploratória. Segundo Gil, 2002, a pesquisa exploratória visa proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito, ou a construir hipóteses. Optou-se por essa abordagem devido à complexidade e à contemporaneidade do tema, que requer uma compreensão aprofundada das dinâmicas envolvidas na integração da inteligência artificial no processo de ensino-aprendizagem e seus impactos no desenvolvimento do letramento científico. A coleta de dados foi realizada por meio de uma revisão bibliográfica, focando em publicações científicas, livros, dissertações, teses e artigos disponíveis em bases de dados reconhecidas, como Cielo, CAPES, Web of Science. De acordo com Marconi e Lakatos, 2003, a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. A seleção das fontes considerou publicações dos últimos 5 anos, visando garantir a atualidade das informações e a relevância dos estudos para o tema proposto. Para a seleção dos materiais, foram utilizados descritores como letramento científico, inteligência artificial na educação, tecnologias educacionais e formação docente. Esses termos foram combinados de diferentes maneiras para ampliar o espectro de busca e assegurar a inclusão de estudos pertinentes. Critérios de inclusão abrangeram artigos que abordassem a aplicação da inteligência artificial
no contexto educacional e sua relação com o desenvolvimento do letramento científico, enquanto os critérios de exclusão eliminaram publicações que não apresentavam relação direta com o tema ou que não possuíam rigor metodológico adequado. A análise dos dados coletados foi conduzida por meio da técnica de análise de conteúdo, conforme proposta por Bardeen, 2011. Essa técnica permite a categorização e interpretação das informações, possibilitando a identificação de padrões, convergências e divergências nos estudos selecionados. Inicialmente, realizou-se uma leitura flutuante do material, seguida pela definição de categorias temáticas que emergiram dos dados, como benefícios da IA no letramento científico, desafios éticos da IA na educação e formação docente para o uso da IA. Por fim, é importante ressaltar que este estudo observou os princípios éticos em pesquisa, respeitando os direitos autorais das obras consultadas e garantindo a integridade e a veracidade das informações apresentadas. A fidelidade às fontes e a transparência na exposição dos dados foram prioridades ao longo de todo o processo investigativo, assegurando a confiabilidade e a validade dos resultados obtidos. Capítulo 4. Resultados e discussões. Seção 4.1. IA. Como ferramenta para o ensino de ciências. A inteligência artificial, IA, tem revolucionado o ensino de ciências ao proporcionar novas formas de experimentação e aprendizado, especialmente por meio de simulações virtuais e laboratórios remotos. Essas ferramentas possibilitam que os estudantes realizem experimentos científicos de maneira interativa e imersiva, mesmo sem acesso a laboratórios físicos, ampliando as oportunidades de aprendizado prático. Khan, Bose, 2021. Um exemplo são as plataformas de realidade aumentada e realidade virtual, que permitem aos alunos explorar conceitos complexos, como reações químicas, funcionamento do corpo humano e fenômenos astronômicos, de forma intuitiva e envolvente. Silva, 2025. Laboratórios remotos, como os disponibilizados pelo projeto LabVirt da USP, possibilitam que estudantes realizem experimentos controlados à distância, operando equipamentos reais via IA, o que democratiza o acesso ao ensino experimental, especialmente em regiões com infraestrutura precária. Unesco, 2024. Além das simulações e laboratórios virtuais, a IA também amplia a capacidade de análise de dados dos estudantes, proporcionando ferramentas que auxiliam na interpretação de informações científicas de forma mais eficiente. Aplicações baseadas em machine learning permitem que alunos analisem grandes volumes de dados científicos e identifiquem padrões que seriam difíceis de reconhecer manualmente. FIB 2022. Ferramentas como o IBM Watson Education e o Google AI for Education possibilitam que os estudantes utilizem algoritmos para analisar experimentos e simulações, tornando o aprendizado mais investigativo e alinhado às práticas reais da ciência. Khan, Bose, 2021. Essa abordagem incentiva o pensamento crítico e analítico, permitindo que os alunos explorem diferentes cenários e testem hipóteses com base em dados reais, em vez de se limitarem a conceitos teóricos previamente estabelecidos. Projetos inovadores que utilizam IA na educação científica já estão sendo implementados em diversas instituições ao redor do mundo. No Brasil, o projeto Alana AI, desenvolvido em parceria com o Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP, busca integrar IA ao ensino fundamental e médio, permitindo que os alunos interajam com assistentes virtuais para resolver problemas matemáticos e científicos. Silva, 2025. Nos Estados Unidos, a plataforma Squirrel AI, baseada em algoritmos adaptativos, personaliza o ensino de ciências de acordo com as dificuldades individuais de cada estudante, garantindo um aprendizado mais eficaz e direcionado. Unesco,
2024. Essas iniciativas demonstram que a IA pode ser uma aliada poderosa no ensino de ciências, desde que utilizada de maneira estratégica e alinhada às necessidades educacionais. Seção 4.2. Riscos e limitações para o letramento científico. Apesar das vantagens, o uso excessivo da inteligência artificial na educação pode levar à dependência tecnológica, tornando os alunos menos autônomos no processo de aprendizado. Com o avanço das plataformas automatizadas, há o risco de que os estudantes passem a confiar exclusivamente nas respostas geradas por sistemas de IA, sem desenvolver a capacidade de questionamento e investigação científica. FIB, 2022. Isso pode comprometer o letramento científico, uma vez que o aprendizado não deve se restringir à obtenção de respostas prontas, mas sim à construção do conhecimento de forma ativa e reflexiva. Além disso, a dependência excessiva da tecnologia pode prejudicar a capacidade dos alunos de resolver problemas por conta própria, uma vez que estarão sempre recorrendo a sistemas automatizados para encontrar soluções. Silva, 2025. Outro grande desafio é a falta de pensamento crítico no uso da IA, especialmente quando os estudantes aceitam cegamente as respostas fornecidas por algoritmos sem questionar sua veracidade. Estudos apontam que muitos alunos tendem a considerar as informações geradas por IA como infalíveis, sem verificar a precisão ou as fontes dos dados apresentados. Unesco, 2024. Esse fenômeno pode ser agravado pela forma como a IA é integrada ao ensino, se não houver uma orientação adequada dos professores para incentivar a análise crítica das informações. Assim, é fundamental que o ensino de ciências inclua a discussão sobre os limites da IA e a importância da validação científica das informações. Kahn, Bose, 2021. Além disso, os vieses algorítmicos representam um risco significativo para a qualidade do ensino de ciências. Os algoritmos de IA são treinados com grandes volumes de dados e podem reproduzir desigualdades existentes na sociedade, favorecendo determinadas interpretações e prejudicando a diversidade de perspectivas. FIB, 2022. Isso pode impactar diretamente o letramento científico, uma vez que os estudantes podem ser expostos a conteúdos enviesados sem perceberem que há outras abordagens possíveis para um mesmo fenômeno. Silva, 2025. Assim, é essencial que os sistemas educacionais baseados em IA sejam constantemente revisados e auditados para evitar distorções que possam comprometer a formação científica dos alunos. Unesco, 2024. Seção 4.3. Formação docente e o papel do professor na era da IA. A formação docente é um dos maiores desafios para a implementação eficaz da IA no ensino de ciências. Muitos professores ainda não possuem o conhecimento necessário para integrar essas tecnologias em suas práticas pedagógicas de maneira eficiente. Unesco, 2024. A falta de capacitação pode levar à utilização inadequada da IA, transformando-a em uma mera ferramenta de suporte ao ensino tradicional, sem explorar todo o seu potencial para o desenvolvimento do letramento científico. Kahn, Bose, 2021. Assim, é fundamental que as políticas educacionais incluam programas de formação continuada para capacitar os docentes no uso crítico da IA em sala de aula. Outro aspecto essencial é o equilíbrio entre o uso da IA e ensino tradicional para fortalecer o letramento científico. Embora a IA possa trazer benefícios significativos para o ensino, ela não deve substituir abordagens pedagógicas tradicionais, como a experimentação prática e o debate crítico em sala de aula. FIB, 2022. Os professores precisam adotar estratégias híbridas que combinem o uso da tecnologia com metodologias ativas
incentivando os alunos a explorar conceitos científicos de forma reflexiva e investigativa. Silva, 2025. Dessa forma, a IA se torna uma aliada no processo de ensino-aprendizagem, sem comprometer a autonomia intelectual dos estudantes. Por fim, o professor continua sendo o mediador do pensamento crítico no uso da IA. O avanço da tecnologia não deve substituir o papel docente, mas sim aprimorar sua atuação como facilitador do conhecimento. Unesco, 2024. O educador deve orientar os alunos sobre os limites da IA, ensiná-los a questionar as informações geradas por algoritmos e incentivá-los a buscar fontes confiáveis para validar o conhecimento adquirido. Kahn, Bose, 2021. Dessa forma, a IA pode ser integrada ao ensino de ciências de maneira ética e responsável, promovendo um letramento científico sólido e alinhado às necessidades do século XXI. Capítulo 5. Conclusão. A crescente integração da inteligência artificial, IA, no ensino de ciências, apresenta um vasto campo de oportunidades e desafios, principalmente no que diz respeito ao letramento científico. A análise realizada ao longo deste estudo evidenciou que, quando utilizada de maneira estratégica e crítica, a IA pode se tornar uma ferramenta valiosa para aprimorar o ensino e incentivar a experimentação científica. Tecnologias como simulações virtuais, laboratórios remotos e análise automatizada de dados permitem que os estudantes tenham um contato mais dinâmico e aprofundado com conceitos científicos complexos. No entanto, a eficácia dessas tecnologias depende de um planejamento pedagógico adequado, que garanta sua utilização como um meio para estimular o pensamento crítico, e não como um substituto do raciocínio investigativo. Dessa forma, a IA deve ser vista como um recurso pedagógico complementar e não como uma alternativa para a interação professor-aluno ou para os processos tradicionais de construção do conhecimento científico. Por outro lado, os riscos da IA na educação não podem ser ignorados. O estudo apontou que a dependência excessiva da tecnologia pode comprometer o desenvolvimento do pensamento crítico, especialmente quando os alunos aceitam passivamente as respostas geradas por algoritmos sem questionar sua veracidade. Além disso, o viés algorítmico presente nos sistemas de IA pode reforçar desigualdades educacionais e criar distorções na disseminação do conhecimento científico, exigindo um controle rigoroso e transparência na aplicação dessas tecnologias. Outro fator preocupante é a superficialização do aprendizado, que ocorre quando os alunos não se engajam ativamente na busca pelo conhecimento, mas apenas consomem passivamente informações geradas por IA. Portanto, é fundamental que a implementação dessas ferramentas seja acompanhada de estratégias pedagógicas que incentivem a análise crítica e a problematização dos conteúdos apresentados pelos algoritmos. A formação docente surge como um elemento central para garantir o uso adequado da IA no ensino de ciências. Muitos professores ainda não estão preparados para integrar essas tecnologias de maneira eficaz em suas práticas pedagógicas, o que pode resultar em uma aplicação limitada ou inadequada das ferramentas de IA. A capacitação dos educadores deve incluir treinamento específico sobre o funcionamento da inteligência artificial, seus impactos na aprendizagem e estratégias para equilibrar o ensino tradicional com metodologias inovadoras baseadas em IA. Além disso, a formação contínua dos docentes deve considerar os desafios éticos envolvidos na utilização da IA, garantindo que os professores sejam capazes de orientar os alunos sobre os limites dessas tecnologias e sobre a importância da validação científica das informações obtidas digitalmente.
Somente com um corpo docente preparado será possível utilizar a IA de maneira eficiente, sem comprometer os fundamentos do letramento científico. Outro aspecto crucial diz respeito à autonomia do pensamento científico frente à automação do conhecimento. O estudo demonstrou que, apesar dos avanços proporcionados pela IA, o ensino de ciências não pode ser reduzido a um processo automatizado baseado em algoritmos e análises computacionais. A essência da ciência está na experimentação, no erro, na investigação ativa e na formulação de hipóteses, elementos que não podem ser completamente replicados por tecnologias digitais. Assim, a IA deve atuar como facilitadora do aprendizado, permitindo que os alunos explorem diferentes cenários e ampliem suas habilidades analíticas, sem substituir o raciocínio humano. É essencial que os estudantes sejam incentivados a questionar as informações geradas pelos sistemas de IA e a compreender as limitações dessas ferramentas, garantindo que o conhecimento científico continue sendo construído de forma participativa e reflexiva. Além disso, a equidade no acesso à IA deve ser considerada na formulação de políticas públicas voltadas para a educação. Embora a IA tenha potencial para transformar o ensino de ciências, suas vantagens ainda não estão acessíveis a todos os estudantes, principalmente aqueles que frequentam escolas públicas em regiões menos favorecidas. A falta de infraestrutura tecnológica adequada e a desigualdade no acesso à internet são barreiras significativas que precisam ser superadas para que todos os alunos possam usufruir das possibilidades educacionais oferecidas pela IA. Dessa forma, o avanço da IA na educação deve ser acompanhado por medidas que garantam a democratização do acesso às tecnologias digitais, assegurando que as inovações beneficiem toda a comunidade escolar e não apenas um grupo seleto de estudantes. Diante do exposto, conclui-se que a relação entre letramento científico e inteligência artificial precisa ser analisada de forma equilibrada, levando em consideração tanto as potencialidades quanto os desafios dessas tecnologias no ensino de ciências. A IA pode desempenhar um papel fundamental na formação científica dos estudantes, desde que seu uso seja orientado por princípios pedagógicos sólidos e mediado por professores capacitados. Ao mesmo tempo, é necessário evitar que a dependência excessiva da tecnologia comprometa a autonomia intelectual dos alunos e a qualidade da aprendizagem. O futuro da educação científica não depende apenas da incorporação de novas tecnologias, mas sim da capacidade de utilizá-las de forma ética, crítica e inclusiva, garantindo que o conhecimento continue sendo um instrumento para a construção de uma sociedade mais informada, democrática e preparada para os desafios das décadas posteriores. Letramento científico e inteligência artificial na educação. Desafios e perspectivas para a formação crítica. Autor: Ednilson Sérgio Ramalho de Souza, doutor em Educação em Ciências e Matemática. Universidade Federal do Oeste do Pará UFOPA. E-mail: ednilson.souza@ufopa.edu.br. Agradecemos seu interesse nesta publicação. Fim.